Então vamos com o primeiro tempo do Cruzeiro. É isso, Emerson, que é Pansieri? É isso, show de bola, aqui é Milton Naves. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, nossos comentaristas também. Milton, noticiário do Cruzeiro, tem o jogo de amanhã contra o Brusque, partida às 9h30 da noite, Mineirão. E a venda de ingresso ainda um pouco tímida, né? Pra esse duelo no Mineirão, jogando com o time aí agora, a SAF do Ronaldo e tudo mais. O torcedor precisa abraçar mais essa causa. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe da venda de ingressos, mas a informação que está aí na casa de 10 mil bilhetes comercializados até o momento. Em relação à equipe do técnico Paulo Pessolano, mais uma atividade hoje na Toca da Raposa, sem a presença do Vitor Roque. Vitor Roque que está em Curitiba. A informação que a gente tem é que ele já está no CT do Caju e certamente deve já ter esse encaminhamento para a BID da CBF, todos esses protocolos aí que exigem a Confederação Brasileira de Futebol para que possa registrar o jogador. E aí eu vou chamar o Guilherme Pio, que está ao meu lado, porque o Pio ontem foi ao aeroporto de Confins com o Samuel Venâncio e fez o embarque do Vitor Roque rumo a Curitiba. E aí, Pio, eu te pergunto, o jogador estava tranquilo, consciente dessa situação? A gente já viu essa matéria no site, já repercutimos hoje no Tiro de Meta, no jornal. Como é que estava a situação aí do nosso Vitor Roque, que está se encaminhando para o Atlético Paranaense? Pio, um abraço. Um abraço para você, Pansieri, muito boa tarde, show de bola, Léo Figueiredo, Alexandre Simões e todo mundo ligado aqui no Rádio Esportes. Realmente, o Vitor Roque, quando percebeu a nossa presença no aeroporto, ele que também estava acompanhado de alguns amigos e do empresário Heller Pessoa, tomou aquele susto inicial, ele no primeiro momento não quis conversar, mas depois acabou respondendo algumas perguntas de forma rápida, mas a gente de fato sentiu que havia um pequeno nervosismo, viu, Pansieri? Até porque ele fugiu normal, das né? respostas. Muito novo Normal, também, né, Pio? Novo, obviamente foi... Conversou com o empresário antes, pode ter sido orientado também a dar essas respostas vazias, né? Conversou com a gente, mas não respondeu aquilo que o Samuel ontem perguntou para ele. É um jogador que viajou ontem por volta das 9h30, o voo marcado para as 9h40 de ontem, o voo da Azul, viajou para Curitiba, como você mesmo disse, já está no Paraná e em breve devemos ter aí o desfecho dessa situação. Obviamente, Vitor Roque, desfalque do Cruzeiro no jogo contra o Brusque amanhã no Mineirão. E aí, show de bola, eu até chamo o comentário dos nossos dois aqui hoje, que é o Simões e o Léo Figueiredo, sobre a questão relacionada a essa multa. 24 milhões, né, Pio? É o valor que o Cruzeiro vai receber do Atlético Paranaense. Vou começar com o Léo. Ô, Léo, é uma situação de um jogador que tinha até inclusive o próprio Ronaldo recentemente, nessas lives que ele fala, e a gente traz também a informação aqui na Itatiaia, a gente ouviu há pouco tempo também o Ronaldo naquela conversa com os jornalistas ali ainda no Cruzeiro, no ginásio do Barro Preto, quando a SAF já tinha sido aceita pelos conselheiros. Tinha uma expectativa muito grande do Ronaldo no próprio atleta. Mas aí a gente tem que levantar o que aconteceu. Se foi o Ronaldo que não viu, se foi o jogador que não quis. A informação é que ele foi chamado para uma conversa no início do ano, mas não se interessou, não se empolgou para uma renovação de contrato. Na casa de 300 milhões era a multa para fora do Brasil e 24 milhões no mercado nosso, Léo. Ô Pansieri, eu acho que tem aí uma tremenda bobeada do Cruzeiro. Que começa na gestão do Sérgio e que também tem a gestão do Ronaldo nesse ano. O Vitor Roque tem apenas 17 anos. O Cruzeiro não está nadando em dinheiro. O Cruzeiro não poderia pegar e dar um salário de 200 mil pro Vitor Roque, tudo, porque isso é o que a gestão passada fez e quebrou o Cruzeiro. Se o Vitor Roque deslanchasse, valeria ter um salário de 200 mil ou o que fosse. Mas um salário pela conta básica que a gente faz, na casa de 12 mil reais, pro seu jogador mais valioso, porque o jogador mais valioso do Cruzeiro era o Vitor Roque. Pro jogador mais badalado do Cruzeiro, que era o Vitor Roque. Pro jogador que o seu novo diretor, seu novo dono, que é o Ronaldo, fala como carro-chefe e levanta a bola, é o Vitor Roque. Imaginar que um titular do seu time ganha 12 mil reais, não tem condição. Foi uma tremenda bobagem que fez o Cruzeiro.
Não sei se o Vitor Roque negou 200 vezes. O Cruzeiro tinha que ter convencido o Vitor Roque a refazer esse contrato no início do ano, na sequência do Mineiro, porque o Cruzeiro pegou, colocou no time titular, pôs na vitrine, meteu na capa e não aumentou a multa. O Cruzeiro supervalorizou o Vitor Roque, mas não se precaviu de colocar uma multa mais alta. É inacreditável um jogador do potencial dele ter uma multa de 24 milhões. Você pode pegar qualquer jogador bem abaixo dele, em qualquer outro time no Brasil, dificilmente vai ter uma multa dessa. Ah, mas ele não quis. Ele não quis. Será o quanto que ele não quis? Ah, mas o Cruzeiro não podia pagar um salário de 60 mil para ele. É melhor pagar 60 mil para qualquer outro jogador no time? Não! Porque o Vitor Roque era o cara mais valioso. Ele valia essa aposta. O cavalo passou arriado e o Cruzeiro não montou. Mais uma vez. E se ele deixa o Cruzeiro por uma multa de 24 milhões agora, para o Cruzeiro é importante. Sim, mas o Cruzeiro deixa de faturar aí fácil, uns 50 milhões. Sabem por quê? Se tivesse aumentado o salário do Vitor Roque de 12 para 30 mil, seria uma multa de 60 milhões. Isso ajudaria bem mais o Cruzeiro. E se o Vitor Roque, que é um titular do Cruzeiro, o jogador mais valioso, não pode ganhar 30 mil reais, eu duvido que alguém no time titular do Cruzeiro ganhe menos que isso. E aí, Léo, você colocou essa situação, vou chamar o Simões também, porque ele já foi reserva no jogo contra o Bahia. O Samuel falava que era uma questão de desgaste físico do jogador, mas a gente sabe que tinha bola e tem bola para ser titular do Cruzeiro e era titular do Cruzeiro, Simões. Inclusive com gol em clássico, sendo um jogador que você falava que tinha tudo para ser o centroavante, mas aí tinha uma boa fase do Edu, foi deslocado para a ponta direita. Além da perda financeira, tem uma perda tática e técnica no clube também, né, ô Simões? Um abraço. Um abraço, Pansieri, Pio, boa tarde. Olha só, esses 24 milhões o Cruzeiro fica com a metade. 12 pro Cruzeiro. 35% pro América e 15% pro Vitor Roque, pro empresário dele. Então, quer dizer, o Cruzeiro não vai receber 24, vai receber 12. Tá? E essa questão do Vitor Roque, né, precisa ter pai. Alguém tem que assumir. Porque ele não quis renovar, ele não precisava renovar. O Cruzeiro podia dar um aumento a ele no contrato que ele já tem. Aumento de salário, o empregado não precisa aceitar, não. Ué. E não vai recusar, ué. Não. E, Pio, o contrato dele é até 2025. 24. Então, Sim. se ele ganhava 12, o Cruzeiro chegou e falou, tô passando pra 30. Não, se o Cruzeiro... Só fazer um aditivo. Se passasse pra 60, seria 5 vezes 24. Não seria isso? A multa? A questão é que seria um valor, um aditivo no contrato, né? E aí depende do acordo que fizesse com o jogador. Mas precisava ter acordo com ele para aumentar o salário dele? Precisa ter acordo com o jogador? Não vai aumentar o período do contrato. Vai aumentar só o salário. Ah, não, mas o jogador com certeza seria comunicado. Não, ele seria comunicado, mas ele não precisa aceitar o aumento. O aumento o clube pode dar. Mas no futebol sempre há essas conversas de aumento de contrato. O clube nenhum aumenta o salário determinado do jogador. Vou procurar saber isso, porque essa é a grande questão. Se o contrato dele ia até 2024, pela bola do Vitor Roque, ele não ia durar no Cruzeiro até 2024. E o Cruzeiro podia se Nós estamos resguardar em 2022. E se aumenta o salário dele para 60 mil, para 100 mil, a multa iria aumentar. Então, é uma situação que também vamos ver como é que funciona. Porque aí o erro é mais grave. Se o Cruzeiro poderia simplesmente aumentar o salário dele sem aumentar o vínculo, aí o erro é mais grave. E esse é um erro muito importante, que precisa ter pai. Tem que alguém assumir a responsabilidade. Olha, nós erramos, que seja a gestão do Sérgio ou que seja a gestão do Ronaldo, mas a realidade é que o erro aconteceu. E aí o que acontece? Isso, o Simões, nessa linha que você colocou, a gente precisa lembrar que se fosse uma negociação internacional, o valor era maior, né? Esse valor que eu coloquei de 300 milhões. Agora, no mercado nacional, que é um mercado até mais fácil de operar, né? Se você for olhar, era uma multa muito baixa, né? A verdade é essa, por isso que o torcedor tá tão irritado nas redes sociais, mandando mensagem e aí sem entender
toda essa situação. Mas certo é que o jogador, essa informação, viu, o Milton? O jogador já está em Curitiba, já no CT do Caju, e certamente deve estar nas prévias aí do pré-bid. Porque muita gente não entende, só pra gente explicar rapidamente, tem o bid, que já é a oficialização do atleta registrado no time, mas já tem um, entre aspas, pré-bid, que é um pré-registro. E aí o Vitor Roque pode já ter esse encaminhamento ainda, quem sabe, no dia de hoje, com o Cruzeiro recebendo esse valor. Certo é que uma situação pode se reverter se o Ronaldo Fenômeno entrar na história. E aí tentar algum tipo de negociação, tentar alguma situação, mas, pelo jeito, isso não vai acontecer. Em relação ao time, daqui a pouco eu vou trazer detalhes sobre essa atividade hoje, comandada aí pelo técnico Paulo Pessolano, jogo contra a equipe do Brusque amanhã. E detalhe, Cruzeiro quitando dívidas importantes para que possa registrar atletas também. Se a gente está falando desse Vitor Roque, jogador que está deixando o Cruzeiro para o Furacão, o Cruzeiro também correndo contra o tempo aí na apuração do nosso Pico, que está aqui ao meu lado, e do Samuel Venâncio, para pagar uma grana aí de quase 14 milhões para que possa registrar atletas. Show de bola. Legal. Emerson Pansieri com o segundo tempo do Cruzeiro. Pois é, show de bola. Para a gente trazer as informações do time celeste e a apuração sobre aquilo que a gente levantou na primeira parte, né, no primeiro tempo do programa, relacionado à questão de um aumento salarial do Vitor Roque. Não é simplesmente um exemplo. Show de bola, Milton Naves é jogador do Cruzeiro. Ganha 10 mil reais. É pouco pro Milton, aí vai colocar 30 mil. Não é só chegar e aumentar o seu salário. Precisa ter algo documentado. Um aditivo. Um aditivo. E esse aditivo, inclusive, ele é registrado na CBF. Que faz ali, quando a gente vê o ouvinte que tem curiosidade para acessar esse bid da CBF, aparece alteração contratual. Pode ter a ver ali com o salário, pode ter a ver com o tempo de registro, enfim. Então, é uma apuração importante do nosso Pio. O jogador tem que assinar também. Tem. Então, o grande lance que precisa ser esclarecido, e tomara que seja esclarecido pelo Ronaldo, o Cruzeiro procurou o Vitor Roque para fazer esse aditivo e se proteger com uma multa maior. Procurou na data tal, tentou no dia tal, chamou o pai dele, chamou o empresário. Foi a minha dúvida aqui, né? Exatamente. Se o Cruzeiro tentou isso, aí realmente, e o Vitor Roque não quis, o empresário do Vitor Roque não quis, é porque eles já estavam preparados para pagar essa multa e deixar o Cruzeiro. Se o Cruzeiro não procurou o Vitor Roque para fazer esse aditivo, se não deu esse aumento, se não propôs esse aumento, foi um erro do Cruzeiro. Então, por isso que é importante o esclarecimento, para a gente saber se o empresário do Vitor Roque, que é o André Cury. O André Cury é como se fosse o cabeça, né? Tem o Sandro, lembra do Sandro Saraiva? Uma ação importante aí e que esclarece muito sobre esse caso do Cruzeiro, que obviamente é o assunto mais importante do dia. Tem esse jogo contra o Brusque, mas pelo futebol do Vitor Roque, por tudo que ele representa, a expectativa do torcedor também, ele ganha uma dimensão gigante. Sobre o que eu disse anteriormente, show de bola no primeiro tempo, e é importante a gente ressaltar que a diretoria do Cruzeiro fez o pagamento das dívidas com o Atlético Acreano, sobre o Careca ainda, jogador que passou pelo Cruzeiro apenas, só passou. Jogar outros 500. E o Independente Del Valle também, em relação ao Punte Caicedo, na casa de 13, 14 milhões, e agora trabalha para as inscrições de jogadores na CBF. Então esse é o grande momento do Cruzeiro para registrar esses atletas. Então Ronaldo Fenômeno, toda a sua equipe, trabalhando aí no registro do Gabriel Mesquita, goleiro, que vem do Guarani. Tem o volante Neto Moura também, que estava no Mirassol sendo emprestado ao Cruzeiro. O Leonardo Paes, jogador que vem do futebol uruguaio. Rafael Silva, que vem do futebol da China. Tem o Rodolfo, que estava no América. E o Luvanor Henrique, que vem do futebol europeu. Além do próprio Zé Ivaldo, que foi a notícia desse domingo. O jogador sendo contratado pelo Cruzeiro. O próprio Ronaldo Fenômeno fazendo a intermediação desse jogador. Jogador que teve ali uma divisão, viu, ô Simões? A torcida do Atlético Paranaense não gostou do Cruzeiro trazer para o elenco celeste o Zé Ivaldo, não. Entende que era um atleta que tinha potencial no Furacão, ô Simões. Olha, o Pansieri, mas se tinha potencial, teria ficado. Lógico, a gente precisa analisar que a situação do Cruzeiro é Série B, o Atlético do Paraná é Série A. São níveis diferentes, tá? Mas ele não era titular lá, né? Não era titular e se parte da torcida acha que ele tem potencial, de repente ele pode desenvolver esse potencial aqui. Até porque, se ele existe,
ele vai ser titular, porque o Cruzeiro vem vivendo um drama com a sua dupla de zaga. Pra gente fechar, uma informação triste e tem a ver com Marcelo Moreno. O pai do atacante Marcelo Moreno faleceu, ele que é jogador do Cerro Porteño. Muitos torcedores, né, certamente vão à página lá no Instagram do Marcelo Moreno levar um pouquinho de afago, de calor humano nesse momento. E outra informação para fechar, o clube deve se posicionar sobre o Vitor Roque ainda hoje. Então, a Itatiaia em cima dessa informação relacionada ao jogador que deve ser reforço do Furacão. Milton. Muito bem, vamos à Europa.